Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, João? Bom. Domingo é dia de ver os irmãos com cara inchada, né? Eu também sou um desses aqui. Hã? Ontem eu estava preocupado, a gente estava com uma olheira muito forte. Eu e o sol não estamos dando bem. Está aparecendo muito cedo e eu não sou bom com essa relação assim. Fica me impressionando, que apareceu o dia inteiro. E aí não durmo bem. Gente, vamos abrir em Mateus, por favor. Mateus capítulo 7. Vamos fazer uma breve meditação da palavra de Deus. Programado aí umas meditações o ano inteiro. Grande parte delas fazem parte de parábolas ou ensinamento de Jesus Cristo para nossa edificação. E a ordem é a seguinte: vamos fazer uma meditação rápida agora, uns 40 minutos, bem rapidinho. Cantamos mais um cântico e nós fizemos mais 2 horas de escola dominical. Tá bom, João? Beleza? Todos encontramos? Mateus 7, do 24 ao 27. Tá ali em cima? Tá. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar ao Senhor? Te louvamos, Pai, por mais uma manhã que estamos na tua presença e pedimos que o Senhor venha nos iluminar agora, para que possamos compreender a sua palavra, que possamos também praticar a sua palavra. Toma o coração e mente de cada irmão que aqui está. Nós sejamos, Pai, atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, Mateus 7, ele se encontra bem no fim do Sermão do Monte. É uma das pregações, é a pregação mais longa que Jesus fez, né? É a mais longa que está escrita nas Sagradas Escrituras. Você pode tirar lá, põe a logo do Betel lá. Isso, tira, pode tirar. Põe mais uma à frente. Obrigado. Então, está no final do Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus fala sobre bem-aventurados que choram, bem-aventurados os oprimidos. Esse tipo de lição aí, no Mateus 6 tem o ensinamento da oração do Senhor, o Pai Nosso, né? E aqui é o final do Sermão do Monte. Jesus, ele saiu do Mateus 4, foi tentação no deserto, ele voltou, assim que ele voltou, ele foi para o monte, e lá no monte ele começou a pregar. Ele estava no monte, viu a multidão e começou a pregar. E logo depois ele fala essa palavra e desce do monte, e ele vai praticar o que ele falou, né? E essas lições aqui, interessantes, nós podíamos fazer uma série de Sermões do Monte, Mateus 5 e 7, daria mais que um ano para a gente meditar na Palavra de Deus, se fizer um estudo assim, né? Toda semana, tem mais de um ano de material para nós estudarmos. Certamente, nunca houve uma pregação que chocasse tanto a humanidade quanto essa, e não sei se algum dia alguém pregou, e se pregou não foi registrado. Porque Jesus ele vai contra ele é contra a cultura. O evangelho é contra a cultura, né? A cultura diz uma coisa e nós o evangelho diz outra. Não é assim. Não é. Você tem que amar os inimigos. Feliz é aquele que chora, feliz é o oprimido, feliz é o perseguido. Tudo por causa do amor de Deus, ok? Então, Jesus ele faz aqui, ó, versos, reparar bem, quem tem a Bíblia aberta aí? Natan, volta aqui, Natan, por favor, até o 24. 24. Ele fala o seguinte, ó. Ele dá todo aquele, pois, que ouve essas palavras. Então a primeira coisa que Jesus faz é, ele sinaliza aquele que ouve essa palavra. Verso 25, ele já fala uma coisa. Ele fala, o que aconteceu com quem ouviu a palavra de Deus? Olha lá. Ele fala o quê? Caiu a chuva, transbordaram, sopraram os ventos, bateram, e ela não desabou. Então eu falo, quem ouve a sua palavra, que ele fala assim, ó, bem-aventurado não. Todo aquele que ouve as palavras e pratica será comparado a um homem prudente. Quem é prudente, vem tudo o que o mundo oferece, todas as situações que nós podemos enfrentar, mas a casa não desaba.
Verso 26, então, são 4 versículos, verso 26 ele fala assim, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, agora ele está falando do sentido contrário, quem não ouve, mas não a pratica, acontece uma coisa com ele também. Verso 27, vai anotar. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela... Tá bom. Então nós temos duas classes de pessoas e cada pessoa tem uma sua consequência daquilo que onde ela edificou, onde ela fundamentou a sua casa. Né? Primeiro, então, quem ouve a palavra e pratica. Esse primeiro. Interessante que Jesus começou ao contrário. Ele primeiro falou coisa boa, né? Quem ouve e pratica, depois ele acabou com quem não ouve. Então, quem ouve e pratica, quem ouve o ensinamento cristão e põe em prática, é quem edificou a casa sobre a rocha. É interessante que no contexto de Israel, as mudanças climáticas em Israel eram muito constantes. Então você podia ter algo muito bom hoje. Eu não me lembro que eu vi uma reportagem uma vez que as cidades litorâneas, o mar está tomando conta, né? Está entrando para a praia, né? E acontecia muitas vezes nessa região aqui, onde eu estou falando, essas mudanças climáticas, e muitas vezes a onda vinha e derrubava certas casas que estavam no litoral, só que elas não estavam sobre uma rocha. Então essas mudanças climáticas, Jesus fala que o problema aqui é natural, né? Chuva, transborda o rio, sopra os ventos e bate com força aquela casa. Então é questão natural. Então, e era normal para aquelas pessoas, então quando elas fossem fazer a casa, elas procuravam um lugar firme, uma rocha, para que quando viesse isso tudo, não desabasse a casa. Mas presta numa coisa, quando bate a chuva, bate o sol, a casa que cai. Mas isso bate aonde? Onde que bate isso tudo? Na casa que interfere ou no fundamento da casa? Fundamento. Então, por mais que seja a casa que caia, Jesus está falando sobre os fundamentos, sobre o que sustenta a casa. Então, existe a rocha, existe a areia, né? Todo aquele assim. A casa sobre a areia, ó. Um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, verso 26. Então, primeiro, quem ouve a palavra de Deus? Quem ouve a palavra de Deus, ele não se contenta o que é ouvir e praticar. Ele não é alguém que não se contenta em apenas ouvir os sermões. Não é ouvir umas retóricas, pregações. Muitas vezes nós hoje temos acesso a várias pregações, vários estudos bíblicos, vários. Você pode fazer uma aula de faculdade, você pode fazer um bacharel em faculdade só com aulas de YouTube. Você pode fazer um monte de coisa. Só que ouvir a palavra e não praticar não é nada. Porque o Jesus primeiro fala assim, daqueles que ouvem e as praticam. Esses são aqueles que não se contentam em apenas ouvir sobre arrependimento, eles se arrependem. Eles não querem apenas ouvir do fato da fé, mas eles creem. São aqueles que não façam, que não ouvem apenas que nós temos que abandonar o mal, buscar a santidade, mas esses a buscam, querem a santidade, querem intimidade com Deus, querem mais de Deus. Não ouvem apenas falar de oração, mas oram. E talvez seja um dos pontos que nós temos que trabalhar muito nessa igreja sobre essa questão de não apenas ouvir falar de oração, mas nós orarmos, né, como igreja do Senhor. Não apenas se arrepender do pecado momentâneo, que é mais remorso, mas ter arrependimento verdadeiro, onde nós ouvimos, nos arrependemos, oramos, louvamos ao Senhor, viemos à congregação, não deixamos de congregar, como é costume de alguns, como diz Hebreus, né? Então, quem ouve a palavra de Deus, ele realmente abandona o pecado. Ele aprende a fazer o bem e ele quer buscar esse bem. Isso que é ouvir a palavra de Deus e fundamentar. Por exemplo, vocês passaram o ano inteiro, ano passado, praticamente quase eu preguei quase todos os domingos, né? Então, quantos sermões nós ouvimos no ano passado? Quantas mensagens, estudos bíblicos nós ouvimos no ano passado? E quantas dessas mensagens, estudos bíblicos, nós concordamos que era a palavra de Deus, nós assim, é isso que Deus está falando, mas nós não praticamos. Tiago, capítulo 1, verso 22, ele critica exatamente isso. Que ele nos chama a não ser só apenas ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Interessante também, gente, que muitos conseguem praticar sem ouvir. Né? Tudo bem. Deus ele fala que esse aí são um tempo de ignorância. Alguém que não sabe, Deus não pode cobrar deles de uma forma senão, claro, pecado para arrependimento, para salvação, é outra coisa, não estou falando isso. Estou falando de salvação. Eu estou falando de vida prática, vida cristã. Vida que, como eu falei domingo passado, que preserva um mundo da maldição, da podridão. Essa vida só tem aqueles que praticam e ouvem
e praticam. E o verso 26 nos mostra um resultado de quem ouve e pratica. Qual é? Em tempo de provação, a sua fé não desampara. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, vai vir a chuva, que a chuva, o vento, a tempestade, o temporal, tudo que a Bíblia fala, Jesus fala um monte disso, virá para todos. Virá para mim, virá para você, virá para quem está lá fora passando, ou vendo a gente aqui rindo da nossa cara. Todos eles vão ouvir. Todos eles vão ter dificuldade. Agora, quem vai ficar em pé? Quem está com a palavra de Deus. E veja que quem vai ficar em pé é quem está com a palavra de Deus. Não é quem canta bonito, não é quem põe louvor só o dia inteiro. Não é isso. Não é quem tem a Bíblia aberta no Salmo 91 ou Salmo 23 na sua estante. É quem ouve e pratica a palavra de Deus. Então, os dilúvios de enfermidade, tristeza, pobreza, desapontamento, desolações, desabam sobre mim, sobre você. Mas eles vêm em vão. Né? Eles vêm e passam. Porque eu estou fundamentado na palavra. Uma vez, aconteceu uma tarde que estava eu e minha família aqui na igreja, e os meus filhos estavam lá embaixo, no salão. E nós aqui, eu e a Vanessa estava limpando uma coisa que eu acho. Aí, daqui a pouco fechou o tempo, caiu o temporal e parece que caiu o mundo. Foi o dia que voou o telhado da casa de vocês lá. Gente, os meus filhos nem sabiam que tinha chovido. Né? Eles só ficaram sabendo que caiu energia elétrica. Mas se não fosse energia elétrica, nem saberia. E cristão que pratica a palavra de Deus é assim. Aconteceu, poxa, nem vi. Né? Sério que deu uma tempestade? Nem reparei, minha casa nem balançou. Eu morava na minha casa de madeira. Minhas irmãs não vão ouvir isso aqui, mas elas sabem. Minha mãe ganhou uma casa de madeira e foi construída, né? Só que minha mãe tinha mania de querer mudar tudo. Não sei com quem eu puxei isso aí, deve ser dela. Ela não se contenta conforme dá tempo que está querendo mudar, né? Só que ela fez a besteira de assim, você pensa numa casa de madeira, tem um pé direito, né? No meio. E ela tirou as madeiras que estavam grudadas no pé direito. Então o pé direito faz o quê? Começa a envergar. Gente, Deus me guardou de um jeito, a minha mãe. Desde 95 eu era cristão. Ele nos guardou de um jeito. A nossa família, aquele pé direito estava já a uns 45 graus quase, assim. Mas nunca caiu uma gota dentro de casa. Nunca estragamos nada. Nem alagou a nossa casa, nós morávamos na beira do mangue. Nunca, gente. Graças a Deus. Eu só ouvi o relato do centro de Joinville. O centro de Joinville gente, caiu uma garoa, o centro de Joinville alaga. Tem um bairro chamado Tiradores, um monte de casa de luxo, uma rua chamada Rua Bahia. Um monte de gente rica, gente. Né? Aquela região toda alaga tudo, primeira chuva que tem. Mas nós, graças a Deus, Deus nos livrou lá. Nós sempre buscamos praticar a palavra de Deus. Então, quem pratica a palavra de Deus, ele também não entenda o seguinte, não confunda. Não é porque você praticou a palavra de Deus que você vai ter conforto na vida. O conforto não foi feito para ser vivido aqui. Ele vai vir as dificuldades naturais, normais, como todo mundo tem. Mas quem está com a palavra de Deus, ele jamais é abalado. Ele é como um monte de Sião, jamais é abalado, né? Por quê? Porque quem ouve a palavra de Deus e pratica, o seu trabalho não é vão. O seu arrependimento não é vão. A sua fé não é vã. As suas lutas não são vãs. Porque as lutas, as tempestades vêm para nos colocar em nosso lugar. Eu sou apenas uma casa fundamentada sobre uma rocha. Eu não sou a rocha que sustenta a minha casa. Eu sou a casa que Deus instituiu, como família de Deus, sobre uma rocha. A rocha está aqui, ok? No verso 26 e 27 temos agora a outra classe de pessoas, o inverso, né? Como fosse o chinês, o yin e yang, agora tem o outro lado, né? Que são aqueles que ouvem, mas não praticam. E talvez este seja a maioria de nós hoje, mesmo dentro da igreja, né? Não estou falando apenas de quem não ouve a palavra de Deus, que o ímpio talvez não ouça a palavra de Deus, é ele com Deus. Estou falando de gente que ouve a palavra de Deus, gente que vê pregação todo domingo, gente que se vê pregação, vê estudo bíblico, escuta música a semana inteira. Agora vamos lá. O homem que ouve o ensino cristão, mas nunca passa de mera fase do ouvir, quer dizer, é igual os meninos vão entender agora. Chegou numa fase difícil do videogame que você não passa, filho? Já, né? Você não passa. Hoje eles têm facilidade que quem tem videogame hoje desliga e reseta, né? Na minha época não tinha essas coisas. Eu pagava por hora, deu uma hora, acabou o jogo, vai-te embora, filho. Então, chega uma certa fase da vida que você não consegue passar aquela fase. E você procura sempre o quê? Um truque na internet, né? Sempre um caminho, um atalho para fazer o password. Eu era assim no Top Gear. Eu descobri o password do Top Gear.
Então, a primeira coisa que eu faço, eu entro no Papo Geek, coloco o password, isso eu já lembro desde 96, porém, eu lembro, não escolhi. Coloco o password, daí você tem todas as fases, né? Você joga o que eu quiser. Mas tem fases da vida que nós somos assim. Só que o que estamos aqui, você ouve a palavra de Deus e parou nesse estágio. Não foi avante. Você apenas ouviu. O próximo passo que devia ser a prática, nós não fizemos. Então, porque muitas vezes o que nos faz a não praticar a palavra de Deus, né? Nós temos alguns sentimentos, convicções, desejos naturais, de natureza espiritual ou natureza natural, normal, né? Vida, que nos traz uma falsa confiança que nós estamos bem. Que não precisamos ir além. Que o nosso trabalho é ouvir a palavra de Deus exatamente no domingo. Eu faço o meu trabalho, eu vou para o culto, eu fico ouvindo o pastor chato falar durante 1 hora, 2 horas. Meu trabalho é esse. Só que eu não preciso dar o próximo passo, eu estou bem. Então nunca há arrependimento, nunca há mudança, nunca há santificação. As mentiras continuam a sair dos meus lábios. Não há transformação de vida. E tudo que muitas vezes nós confiamos, em vez de ser naquela palavra que está vindo de Deus para nós, para nos fundamentar, confiamos que nós podemos ser a base da nossa fé, não a casa, ser fundamento. Podemos basear a nossa vida em nossas forças, nossa inteligência, nossa capacidade, em nosso diploma, em nossa experiência de vida profissional. Então a gente ouve a palavra de Deus, mas não precisa dar o próximo passo. Eu não preciso disso, isso é para quem precisa. Isso é para o meu vizinho que é pecador, que fica falando mal do outro. Isso é para o meu irmão da igreja, que fica reparando tudo e não dizima oferta, não canta, não faz nada da igreja. É para ele, para mim não. Eu não preciso dar o próximo passo. Só que Jesus fala também que sobre essas pessoas vem a mesma chuva, a água transborda, o vento bate, só que para eles a casa cai. Eu brinquei com o Nicolas, a gente brinca lá em casa, que eu desenho uma casa no papel assim. Nicolas? Desenho a casa no papel e falo, Nicolas, ó, solto. A casa caiu. A casa caiu para ti. Então, quem é assim, quem ouve a palavra de Deus e nunca pratica, ele nunca rompe de fato o pecado. Porque o que nós precisamos romper é com o pecado que quer nos governar. Então nós devemos dar um passo além, tomar a realidade da cruz, a obra da cruz sobre nós, a suficiência da cruz sobre nós. É ouvir de verdade. Não ser apenas ouvir. Ouvir de verdade é ouvir quem pratica. Se você ouviu e não praticou, você nunca nem ouviu a palavra de Deus. Então, quando o vento bate, a nossa casa é demolida porque a nossa fé está mal fundamentada. Na hora da necessidade, a nossa fé nos desampara completamente. É como uma fonte que seca durante o verão. Você lembra que o Passaúna está seco, né? Então, muitas vezes, quem ouve a palavra de Deus fez assim. Bateu uma seca, bateu uma dificuldade, a nossa fé sumiu. Não está fundamentado na palavra de Deus. A grande verdade é que o que custa pouco, vale pouco. Se nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, a nossa fé não custou nada para nós. Não custou horas de oração, custou horas de dedicação a Deus. Então a nossa fé vale pouco. E por pouco ela será trocada. Agora, gente, quais são os princípios cristãos que nesse texto nós podemos tirar? Primeiro, conhecer e praticar. Esse é o binômio do servo de Deus. Em Cristo, a nossa vida eterna está construída sobre a rocha eterna. Nossa casa espiritual jamais abalará. A nossa base tem que ser Cristo. A nossa salvação, a nossa vida tem que ser Cristo, porque aí jamais seremos abalados. O homem não constrói a sua residência eterna, pois a salvação é obra de Deus. Mas ele é salvo para servir a Deus e ao seu próximo. Praticar. Nós não nos salvamos, mas somos responsáveis por a nossa vida nessa terra. Por oração, por leitura, por mudança, por amor, por arrependimento. E os sinais externos da salvação operam no interior do salvo. São as suas boas obras. Por elas o mundo vê a nossa fé real em Cristo. Então nós precisamos praticar a palavra de Deus. Porque assim o mundo verá que nós estamos salgando o mundo, preservando da podridão. E também dá um saborzinho para esse mundo tão triste. Amém? Deus nos abençoe.